somos o Grupo 4 e vamos falar sobre a Aviação Aérea de São Paulo, mais conhecida como VASP. A VASP é uma companhia de aviação aérea que foi fundada em 4 de novembro de 1933, em São Paulo, e ficava localizada no Campo de Marte. A companhia tinha somente 2 linhas aéreas que conectavam São Paulo a São José do Rio Preto e São Paulo a Uberaba. Os 2 primeiros aviões eram os bimotores Monospar ST-4 e tinham capacidade para 3 pessoas. A VASP, portanto, não nasceu uma rede grande de aviação, mas foi a primeira companhia brasileira e, portanto, muito importante para o país. Os 2 primeiros voos foram feitos em 12 de novembro de 1933, de São Paulo a São José do Rio Preto e de São Paulo a Uberaba. Na época da fundação da empresa, a infraestrutura aeroportuária brasileira era muito precária. O Campo de Marte, por muitas vezes, alagava, forçando o cancelamento de voos, o que dificultava o funcionamento da VASP. Apesar de ser uma empresa promissora, a VASP começou a ter prejuízos financeiros em apenas um ano de funcionamento. Então, em 10 de março de 1935, a VASP foi adquirida pelo governo brasileiro, se tornando uma empresa estatal. Ela então recebeu mais investimentos e participou da construção do aeroporto de Congonhas, conhecido na época como Campo da VASP. E a partir daí, deixaram de operar no Campo de Marte e começaram suas operações em Congonhas. A VASP obteve novas frotas de aviões, como os Junkers Ju-52, Douglas DC-3, Scandia A-90, os Vickers Viscounts, entre outros, e abriram novas linhas aéreas para outras regiões do país. Em 1962, o grupo L. Lloyd foi adquirido pela VASP, aumentando ainda mais o tamanho da empresa e deixando em suas mãos 25% de todo o tráfego aéreo interno no país. Na década de 70, a VASP continha aviões da Boeing nas suas frotas, como o Boeing 737-100 e, posteriormente, o 737-200. E na década de 80, aviões da Airbus, como o A300, mostrando que a companhia era grande e moderna. Em suma, durante todo esse período, até a década de 1990, a VASP estava aumentando suas frotas de aviões, adquirindo aeronaves maiores e mais modernas, e aumentando suas linhas comerciais por todo o território brasileiro. Em 1990, a empresa foi privatizada e adquirida pelo Grupo Canhedo, e o Wagner Canhedo foi o presidente da companhia nessa época. Ele começou a expandir as linhas aéreas da VASP para outros países, tanto na América como na Europa e Ásia. Além disso, adquiriu novos aviões e a empresa aérea L. Lloyd Aero Boliviano. Com tantos investimentos feitos para expandir, a empresa não conseguiu suportar a demanda de dinheiro que isso pedia e começou a deixar de pagar diversas obrigações que tinham, como, por exemplo, o salário dos funcionários. Isso só era mais agravado pelo fato de suas dívidas serem em dólar, já que seus aviões eram importados e possuíam rotas internacionais. A partir desse momento, por volta dos anos 2000, a VASP entrou em um declínio. Começou a canibalizar seus aviões, cancelar as linhas aéreas internacionais, reduzir a quantidade de aviões até um ponto em que somente sobraram aviões antigos e com falta de manutenção, e poucas rotas aéreas. A VASP também perdeu muito espaço para a Gol, que tinha acabado de entrar no mercado na década de 2000. Em 2004, a situação ainda piorava, com paralisações de funcionários, paralisações de aeronaves por falta de manutenção, poucas rotas aéreas e poucos passageiros. Até que em fevereiro de 2005, a VASP encerrou as suas atividades, abandonando seus aviões pelos aeroportos do país.
Desde 2005 até 2008, a companhia estava em processo de recuperação judicial. Porém, em 2008, o juiz do processo declarou falência da empresa. A companhia começou como uma pioneira, criando muitas expectativas para os brasileiros. Foi salva da possível falência após ser estatizada, mas com a sua privatização e gerência por um presidente muito entusiasmado, foi a falência questão de tempo. Oi, eu sou a Samara e eu vou estar falando um pouco sobre a administração da VASP e como ela faliu, utilizando as ferramentas Canvas e SWOT. Vou fazer análise no contexto pós-privatização, já que foi aí que os maiores problemas administrativos que levaram a VASP à falência começaram. Então, começando pelo Canvas, a VASP, logo após a privatização, em 1990, começou uma grande expansão internacional. Então, ela tinha como segmento de clientes os passageiros corporativos e a lazer e empresas que faziam envio de carga. A proposta dela contava com passagens aéreas para voos domésticos e internacionais e voos em aviões modernos que ofereciam conforto, segurança e rapidez para os passageiros. Os canais de comunicação com os clientes eram os balcões de atendimento nos aeroportos, o telefone e as propagandas, e o seu relacionamento com eles era baseado na assistência pessoal e em programas de fidelidade, como, por exemplo, o bônus de viagem VASP em 1993. As atividades principais da VASP eram o transporte de pessoas e carga, tendo como recursos as aeronaves e pessoas. Possuía parcerias com os fornecedores, as arrendadoras que faziam leasing, ou seja, alugavam aeronaves para a VASP, as agências de turismo e outras companhias aéreas, como a parceria com a Transbrasil em 98. A estrutura de custos da VASP estava relacionada principalmente aos custos com leasing e manutenção de aeronaves, combustível, marketing, impostos e tarifas. E a receita era obtida principalmente a partir da venda das passagens e transporte de carga. Como podemos ver, apenas aplicando o modelo Canvas pode-se ter uma boa ideia de como a empresa funcionava, mas, no caso da VASP, não é suficiente para entender por que ela chegou ao fim. Por isso, fizemos também a análise SWOT, que, traduzindo para o português, significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. A VASP até possuía vários pontos fortes, como o pioneirismo nacional, além de ser uma marca reconhecida internacionalmente que abrangia o público B2B, que significa Business to Business, e B2C, que significa Business to Consumer, e tinha alta pluralidade de destinos. Porém, apresentava várias fraquezas internas, as quais foram responsáveis pela sua queda, como, por exemplo, a falta de capital próprio, fazendo com que a empresa dependesse do capital de terceiros para o pagamento de despesas. A VASP também dependia do leasing de aeronaves, uma vez que, embora a maior parte da sua frota era composta por aeronaves próprias, o que até poderia ser visto como um ponto forte, elas já estavam bem antigas e a maioria dos seus voos internacionais eram realizados em aeronaves alugadas. Outra fraqueza foi a alavancagem arriscada, exagerada e desequilibrada da empresa, expandindo a frota rápido demais, aumentando as despesas com manutenção e leasing e não conseguindo obter uma receita que cobrisse os novos gastos, sendo obrigada a fazer empréstimos de capital de giro para conseguir se sustentar. Também houveram muitas ameaças externas que prejudicaram ainda mais a situação da VASP, como a variação do dólar, que em 1999 fez com que a VASP se endividasse ainda mais, não pagasse os custos de leasing e tivesse que devolver todos os aviões MD-11, sendo obrigada a cancelar todos os voos internacionais, com exceção dos voos para Buenos Aires, já que ela já tinha sido obrigada a devolver mais de 20 aeronaves também por falta de pagamento de leasing em 1993. Lembrando que essa grande perda foi apenas potencializada pelos eventos econômicos externos, já que foi principalmente consequência das fraquezas já citadas anteriormente, a dependência de leasing para os voos internacionais, a falta de capital próprio e a alta alavancagem.
Isso tudo fez com que restassem apenas as aeronaves próprias da empresa, que já estavam antigas, e este foi o momento em que a VASP começou a ir em direção à falência desenfreadamente, tendo sua situação piorada em 2001, após o ataque terrorista em 11 de setembro, que afetou todo o setor aéreo mundial. Além dessas, outra ameaça foi o crescimento da TAM, que ultrapassou a VASP em 1999, e o surgimento da Gol em 2001, que ultrapassou a VASP já em 2003. Duas ultrapassagens geradas pela perda de market share da VASP por causa das dívidas. Acidentes aéreos também eram uma ameaça, já que quando aconteciam, as pessoas se sentiam apreensivas ao andar de avião e acabavam não confiando em viagens aéreas. No caso da VASP, a ameaça era potencializada, pois suas aeronaves restantes já eram velhas, não parecendo muito seguras para os passageiros. Houveram também algumas oportunidades, como a globalização da economia, que impulsionou as viagens a negócio pelo mundo, a diminuição dos preços das tarifas domésticas em 1997 e a instituição da liberdade tarifária no mercado doméstico em 2001, que democratizaram mais o transporte aéreo brasileiro, tornando-o acessível a mais pessoas e aumentando as vendas de passagens em todo o setor. Mesmo assim, a VASP não conseguiu aproveitar estas oportunidades e seguiu em constante queda, sem dinheiro para pagar as manutenções das aeronaves, tendo várias delas impedidas de voar e canibalizando-as para manter as restantes até ter sua falência declarada. A gente pode até analisar o processo de falência dela pelo Canvas. A partir do momento em que ela não pagou o leasing e teve que devolver as aeronaves, prejudicou totalmente a sua proposta de valor, já que agora ela não tem mais os voos internacionais e os aviões que restaram são antigos e, portanto, não oferecem o conforto, a segurança e a rapidez que costumavam oferecer. Perdendo a proposta de valor, logo eles perdem os clientes, perdendo os clientes eles perdem a receita e as despesas ficam impossíveis de serem pagas, levando assim à falência da empresa. Olá, eu sou o Gabriel e agora vamos mostrar a nossa proposta para um modelo de negócio na VASP que poderia ter evitado a sua falência. Bom, tomando como base o Canvas gerado anteriormente, com o modelo de negócio proposto pela VASP, e utilizando a análise SWOT elaborada com as análises das fraquezas e ameaças da empresa, percebemos que os dois principais problemas no modelo de negócio da VASP estavam na sua estrutura de custos e na proposta de valor. Uma das fraquezas apontadas para a empresa na análise SWOT foi a alta alavancagem do negócio e a falta de capital próprio que pudesse equilibrar as contas. Com essa análise, propomos uma mudança na estrutura de custos que diminua os custos atrelados à viagem. Uma ameaça identificada também para a empresa, que acabou se tornando realidade, na verdade, foi o surgimento de novos concorrentes no mercado local, que era dominado pela VASP. Isso ocorreu, por exemplo, com a entrada da Gol e da TAM no final da década de 90. A VASP acabou perdendo market share no Brasil e, como estava no início da expansão do mercado internacional, não conseguiu se estruturar nesse novo mercado e acabou perdendo seu mercado local também, que possuía, na verdade, maior relevância no período. Com essa análise, também propomos uma mudança na proposta de valor da empresa, a fim de colocar o cliente como foco principal da sua estratégia e evitar, assim, que os concorrentes capturem esses clientes da VASP. Para pensar em novas possibilidades nesses dois campos, utilizando como base a estratégia realizada pela empresa Southwest Airlines em 2000 e também a da própria Azul Linhas Aéreas, que atualmente está ativa dentro do Brasil, propomos que a estratégia da VASP esteja baseada em 6 tópicos. Voar é básico, barato e cômodo, diminuir as quantidades de refeições disponíveis durante as suas viagens, oferecendo apenas refeições mais comuns, mais simples, que isso acaba trazendo uma redução de custo também. Eliminar as distinções de classe que possuíam cada viagem, cada passagem aérea, assim todos teriam um serviço em comum. Aumentar o serviço mais amigável para o cliente, então oferecer um serviço de maior qualidade. Aumentar a velocidade dos voos e assim reduzindo o tempo da viagem e aumentando a vantagem em relação aos carros. Então fazendo com que as viagens de aviões acabem se tornando muito mais comuns. Além de também a saída ponto a ponto, ou seja, utilizando uma maior diversidade de aeroportos e diminuindo assim o uso de hubs, que antigamente eram mais utilizados, como por exemplo Congonhas, Guarulhos. Aqui no caso a Azul faz muito isso dentro do Brasil,
com a utilização do seu aeroporto de Viracopos, em Campinas, e descentralizando do aeroporto de Congonhas. Então esse é o nosso canvas proposto para a companhia, com as mudanças feitas dentro da proposta de valor, com todos aqueles assuntos abordados anteriormente, e na estrutura de custo nós removemos a parte de leasing dos aviões para tentarmos evitar essa alta dívida, principalmente com moeda do dólar, né? Que na época acabou estando em alta, prejudicando ainda mais a dívida que tinha a companhia. Nesse caso, se fosse ocorrer algum tipo de leasing, eles seriam feitos com contratos em real.